Bom dia. Vamos começar aqui a falar sobre o projeto de estudo de caso. Como eu prometi para vocês, que é a última parte que falta no nosso curso de Circuitos Elétricos 2. O que eu vou expor aqui para vocês será um modelo, um exemplo de uma instalação elétrica industrial. Nós vamos chegar até a parte mais importante, que seria a correção do fator de potência. Durante toda essa exposição eu vou abrir vários parênteses e no final eu vou falar um pouquinho sobre motores, porque vocês vão ter que escolher alguns motores específicos para este caso, tá bom? O som pode ficar um pouco ruim, então eu peço que releve um pouco esse fator, tá? Que eu estou tendo que improvisar aqui na apresentação, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre dimensionamento da demanda para projeto elétrico industrial, tá? São fatores de projeto elétrico industrial. Aplicação desses fatores de projeto para garantir uma maior economia de empreendimento. Omitindo esses fatores, a potência de equipamentos pode conduzir a um alto custo. Então, por exemplo, fator de demanda, tá? O que seria esse fator de demanda? É a relação entre demanda máxima e a carga total instalada, ou seja, a potência instalada. O que seria essa demanda? Quanto de energia você vai desprender do seu empreendimento? E qual é a potência instalada nele? A potência instalada são os equipamentos que vocês vão colocar nesse projeto, tá bom? E essa potência instalada é a soma das potências nominais de todos os equipamentos de instalação industrial. Então a gente pode tirar o fator de demanda como a relação entre a demanda máxima dividido pela potência instalada, tá bom? E a demanda máxima, ela pode ser, a unidade dela é o kilowatt ou kilovolt ampere. As unidades, elas são iguais, tá? A nomenclatura só é diferente para poder diferenciar. Lá na frente, quando a gente olhar para o triângulo de potência, nós vamos verificar que nós vamos ter potência dado em watt, dado em volt ampere e volt ampere reativo. Essa diferença de nomenclatura é somente para diferenciar uma e outra, tá? E a potência instalada é a soma das potências nominais em quilowatts ou kilovolt ampere, tá? Como seria uma curva de demanda característica? Bom, essa aqui é uma curva de demanda. Se nós olharmos aqui, a gente tem a evolução da potência ali, da demanda, de 0 a 24 horas, ou seja, durante um dia. Então, aqui por volta da 1 hora nós temos a demanda mínima, aí a gente tem aqui um aumento, vem aqui um patamar, aí a gente atinge um valor que é a potência instalada de 750 kW e aqui a demanda máxima, ou um pico de demanda, tá? Como a gente pode sinalizar aqui. O fator de demanda para esse caso seria o que? A demanda máxima dividido pela potência instalada. Então a gente pode chegar aqui nessa relaçãozinha. O fator de demanda seria 480 kW ou kV ampere. O valor é o mesmo, não há nenhum fator de conversão, dividido por 750 kW, que seria a potência total instalada. E a gente chega num fator de demanda de 0,64, ou seja, 64% dos equipamentos, 64% da demanda máxima será utilizada somente, né? Não se utiliza todo isso daí. A gente vai verificar mais para frente, tá? Ainda dentro do fator de demanda, a relação entre a demanda máxima de um grupo de aparelhos pelas demandas somadas individuais dos aparelhos do mesmo grupo no intervalo de tempo considerado. O número de motores em operação. Se você tiver de 1 a 10 motores em operação, o fator de demanda ele vai estar entre 0,7 e 0,8. Esse valor é tabelado, isso vai ajudar para a gente poder dimensionar a nossa rede, tá? Então a gente está tentando encontrar essa relação. Significa que a gente não vai estar sempre usando todos esses motores. Se nós tivermos de 11 a 20 motores em operação, o fator de demanda ele vai entrar entre 0,6 e 0,7. Aqui está 60 e 70 porque está em percentual. Se a gente dividir, a gente chega em 0,6. De 21 a 50 motores, a gente vai ter um fator de demanda de 55 a 60%.
Por outro lado, de 51 a 100 motores, de 50 a 60%. Acima de 100 motores, considera-se um fator de demanda entre 45% e 55%, tá bom? Esses valores são tabelados e a gente já vai entender na prática, num exemplo, como a gente pode utilizá-los. Vamos lá. Outra coisa importante, além do fator de demanda, ou seja, a gente não se utiliza tudo, aquela energia que a gente dimensionou ao mesmo tempo, mas é o fator de simultaneidade, ou seja, quantos motores podem estar ligados, quantos equipamentos podem estar ligados ao mesmo tempo. Então vamos pegar aqui alguns casos. Ó. Então, aqui, ó, equipamento, motor de 0,75 a 2,5 cavalos. Se nós tivermos dois motores, a gente vai ter um fator de simultaneidade de 0,85. Por outro lado, se tivermos 50 motores, a gente vai ter um fator de simultaneidade de 50. Ou seja, dois motores, existe 85% desses dois estarem ligados ao mesmo tempo. Por outro lado, se for 50, a chance ela vai ser menor. Então a gente tem aqui motores de 3 a 15 cavalos, motores de 20 a 40 cavalos, e aqui na linha correspondente, tá, seria o fator de simultaneidade. Motores acima de 40 cavalos, retificadores, soldadores. Repara aqui, ó, fornos resistivos, 2 ou 4. Não parece para mais aqui. Se a gente tiver um caso específico que tenha mais fornos resistivos, aí a gente procura essa informação, mas não há necessidade. O fator de simultaneidade é 1, ou seja, se tiver 4 motores, fornos resistivos, a gente vai considerar os 4 motores resistivos. E por outro, fornos de indução também, que está aqui. Bem? Bom, vamos pegar isso no caso de um exemplo. Tá bom? Em uma instalação elétrica, ela possui os seguintes equipamentos: 15 motores de 5 cavalos, 4 motores de 50 cavalos e um forno resistivo de 70 kW. Tá? Qual o valor da potência que devemos considerar para dimensionar nossa instalação elétrica? Ou seja, eu tenho uma fábrica que vai ter esses equipamentos que eu acabei de citar. Só que eu preciso dimensionar quanto ela vai consumir de potência. Bom, aqui, ó, se vocês olharem, eu vou pegar 15 motores de 5 cavalos, só que eu quero isso em watts. 1 watt é 1 cavalo é 735 watts, ou 0,735 quilowatts, tá? Então, isso em watt, 55,125 quilowatts. Motores de 50 cavalos. Então, nós temos 4 motores, 50 motores, e o fator de conversão de cavalo para quilowatts. Chegamos a 147 quilowatts. Fornos resistivos. Um forno de 70 kW, então temos 70. Quanto será a potência instalada total? A potência instalada total, ela vai ser essa daqui, ó, 55,125 mais 147 mais 70. Chegamos em 272,125 kW. Bom, agora a gente tem que fazer uma pequena correção. Lembra que eu falei do fator de utilização, o fator de demanda e o fator de simultaneidade? A gente tem que levar essas coisas em consideração. Então vamos lá. Vamos multiplicar pelos fatores de simultaneidade correspondentes. Motores de 5 watts. Bom, se a gente olhar o motor de 5 watts, eu vou voltar aqui. Ó. Temos um motor de 5 watts. Ele entra nessa linha que está aqui. Quantos motores nós temos? A gente tem 5 motores. Né? 15 motores nós temos. 15 motores, o fator de simultaneidade é 0,65. Então a gente volta, a gente vai ter a demanda, a potência instalada para os 15 motores e o fator de simultaneidade, 65. Então a gente considera 35,83. Motores de 50 cavalos, nós temos 4 motores de 50 cavalos. Vamos voltar aqui. Motor de 50 cavalos, ele entra acima de 40 cavalos. Quantos? 4. O fator de simultaneidade é o 0,8. Então a gente vem aqui, 147 vezes 0,8. Então a gente chega nessa potência. E o forno resistivo, o fator de simultaneidade, ele é 1. Então dessa forma, o valor que nós devemos considerar para a instalação elétrica não é aquele 272, e sim o 223 kW, porque a gente tem que levar em consideração fatores de simultaneidade. Tá bom?
Vamos lá, continuando. Fator de utilização é o valor pelo qual deve ser multiplicada a potência nominal do aparelho para se obter a potência média pelo mesmo, nas condições de utilização. Fornos a resistência, fator de utilização é 1. Secadores e caldeiras, fator de utilização é 1. Fornos de indução, fator de utilização também é 1. Motores de 0,75 a 2,5 cavalos, 0,7. Motores entre 3 e 15 cavalos, o fator de utilização é 0,83. Motores de 20 a 40 cavalos, o fator de utilização é 0,85. Motores acima de 40 cavalos, o fator de utilização é 0,87. Soldadores e retificadores, a gente tem o fator de utilização 1. Okay? Então, dessa forma, a gente consegue agora calcular qual vai ser a potência instalada que a gente precisa ter numa determinada indústria, dependendo dos equipamentos que a gente tem lá. Lá no nosso projeto, quando a gente for definir, vocês vão ter que dimensionar. Como vocês vão dimensionar? Vocês vão propor uma fábrica, vão propor uma quantidade de motores, e para isso vocês vão ter que fazer essas contas e levar em consideração. Um outro fator importante vai ser a demanda de iluminação. Se vocês lembrarem, foi acho que se vocês lembrarem, no seminário do Arthur e do Gutnick, eles falaram um pouco de iluminação, tá? Então lá eles citam as normas, e aí vocês podem buscar essa informação. Então, qual que seria a demanda de iluminação? A demanda de iluminação, ela vai ser o fator de multiplicação por perdas no reator e harmônicas, tá? Que multiplica essa seguinte razão aqui, ó, o número de lâmpadas, a potência nominal das lâmpadas, mais as perdas dos reatores dividido pelo fator de potência. Ó, pela primeira vez apareceu o fator de potência. Então a gente vai ter que levar em consideração esse fator de potência. O 1000 que surge aqui é para pegar essa demanda que vai estar em volt-ampere e convertê-la para 1000 volt-ampere, tá bom? Então a gente sempre vai trabalhar com quilo aqui como fator multiplicativo. Se vocês olharem na conta de luz da residência de vocês, vocês vão verificar que vocês pagam pelo quilowatt-hora, a potência consumida em uma hora, isso dado em quilowatts-horas. Então vamos ao nosso projeto elétrico industrial. Então a gente tem aqui uma planta, tá? Essa planta ela tem aqui uma administração, a gente tem um quadro de luz, nesse quadro de luz estão ligados 150 lâmpadas de 40 watts, tá? E 52 lâmpadas de 100 watts. Aqui, se a gente olhar aqui, essas 150 são lâmpadas fluorescentes, essas de baixo, lâmpadas incandescentes. Temos também aqui uma subestação, que a gente vai chamar aqui de quadro geral de força. Essa subestação está ligada. Então aqui atrás a gente tem a rede da concessionária, nós pegamos a energia da rede da concessionária e ligamos na nossa subestação. E aí a gente divide em duas partes. Nós temos o quadro central 1, aqui não está escrito, vamos chamar de CCM1, e aqui o quadro central 2, que é o CCM2, que são para dois setores de carga. E aqui o quadro de luz. No setor de carga 1, que está ligado aqui no CCM1, não está marcado aqui, mas é o CCM1, nós temos a quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 motores. Tá? E aqui no CCM2, nós temos 15 motores divididos em dois tipos. 5 motores do tipo 3 e 10 motores do tipo 2. Bom? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Para esse projeto, os motores do tipo 1, eles são motores de 75 cavalos. Eles possuem um rendimento de 0,92 e um fator de potência de 0,86. Tá? Os motores do tipo 2, eles são motores de 30 cavalos, rendimento de 0,92 e um fator de potência de 0,83. Os motores do tipo 3 são de 50 cavalos, eles possuem um rendimento de 0,92 e um fator de potência de 0,86 também. Tá? Como determinar as demandas do quadro CCM1, do quadro CCM2 e do quadro de luz?
e a potência necessária do transformador da subestação. Então é isso que a gente precisa encontrar. Todos os motores são de indução, tá? Tipo rotor e gaiola, nós vamos ver isso lá na frente. E 4 polos. As perdas dos reatores é de 15,3 watts e o fator de potência é de 0,4. Para os motores, considerar um fator de potência igual a 1, tá bom? Então essas são as informações que a gente tem. Vamos continuar aqui então com o nosso projeto. Cálculo da demanda dos motores. Motor 1. Qual é a potência do motor? É a potência nominal do motor vezes o fator de utilização. Bom, nós temos o motor 1, ele é um motor de quantos cavalos? Ele é um motor acima de 70, ele é um motor de, a gente olhar aqui, 75 cavalos. Um motor de 75 cavalos, ele vai ter um fator de utilização de 0,87. Então a potência nominal vai ser 75 vezes 0,87. Isso vai me dar 65,25 cavalos, tá bom? Agora aqui nós temos qual que é a potência do motor então? Vai ser, a demanda do quadro 1 vai ser a potência do motor, 65,25 vezes 736. O que a gente está fazendo aqui é converter isso de cavalos para watts, tá bom? E o fator dividido pelo fator de potência vezes o rendimento. Lembra que ele também deu rendimento. O fator de potência, para esse caso, é 0,86, o rendimento 0,92. Então a demanda, o M1 ali, para aquele quadro 1, ele vai ser de 60,7 kWh. Por que eu só calculei do motor 1 para o quadro 1? Porque somente eles estão ligados lá. Os motores 2 e 3 estão ligados no CCM2, que é outro quadro. E a continha está aqui embaixo. A potência do motor vai ser 30 vezes o fator de demanda, que nesse caso vai ser 0,85. Isso está relacionado com a potência do motor. Vamos voltar. Nós temos aqui, ó, motor de 30 cavalos. Motor de 30 cavalos está entre 20 e 40, fator de utilização 0,85. Então a potência do motor, 25,5 cavalos. E a demanda vai ser a potência do motor dividido pelo fator de potência vezes o rendimento. Fazendo essa conta, 25,1. De fórmula similar, nós temos aqui a potência dos motores 3. O motor 3 é um motor de 50 cavalos. Se ele é de 50 cavalos, fator de utilização é 0,87, fazendo a continha dá 43,5. Agora, calculando a demanda, que é a potência do motor dividido pelo fator de potência vezes o rendimento, nós temos aqui a demanda de 40,4 kWh. Então, podemos calcular a demanda do quadro 1, que é o próprio valor que a gente calculou lá atrás, 60,7 kWh, só que a gente calculou para um motor. Mas, na verdade, nós temos 10 motores e nós temos aqui também esse 0,65, que é o número de equipamentos, que é o fator de simultaneidade. Então, se nós olharmos lá para o motores 1, são motores entre 20 e 40, nós temos 10 motores, 0,65 é o fator de simultaneidade. 10 é a quantidade de motores e 60,7 é a demanda desse quadro. Então, para o quadro 1, a demanda vai ser de 394,5 kWh. Tá? Já para o quadro 2, nós temos dois conjuntos de motores, tá bom? Temos esse caso aqui e esse outro caso que está aqui. Então, a gente vai ter 10 motores de um tipo e 5 motores de outro jeito. Então, a gente tem dois fatores de simultaneidade. Para o caso de 10, o fator de simultaneidade é 0,65, a demanda dele é 25,1, são 10 motores, mais 5 motores cujo fator de utilização de simultaneidade, é 0,7, e a demanda é 40,4. E a gente chega numa demanda total do quadro de 304,55 kWh. Okay? Vamos guardar esses resultados, vamos reservar lá no canto. Vamos para o quadro de luz. As lâmpadas com reatores, elas têm uma perda desses reatores de 15,3. E o fator de potência que foi dado de 0,4. Então, a gente vai ver que quando a gente tem lâmpadas com reatores, a gente tem uma perda muito grande. Por isso que as lâmpadas de LEDs, elas se tornam até mais econômicas. A gente não usa aqueles reatorzinhos
para poder ligar. A gente liga direto ela na rede. Ela vai ter o fator de demanda da rede e não o fator de demanda dos reatores. Tá? As lâmpadas incandescentes, fator de potência 1. Então a demanda de iluminação vai ser esse FM aqui, que são perdas devido a harmônicas. Esse valor aqui ele é tabelado, a gente vai usar 1,08, não há uma explicação porque 1,08 é um valor de tabela e está bem dentro da nossa realidade. Nós temos 150 lâmpadas do tipo fluorescente, tá? Então a gente tem aqui 150 vezes esse fator que está aqui, mais as lâmpadas devido às incandescentes. Vamos só confirmar esse valor das lâmpadas, que eu acho que não era 152. Vamos voltar aqui, é 52. Então aqui onde está 152 está errado, é 52. Então vai ser 52 vezes 100. Bom, fazendo esse cálculo, a demanda do quadro de luz é de 26,3 kVA. Bom, então o nosso projeto, então, olha, a demanda do quadro geral vai ser a demanda do quadro 1, mais a demanda do quadro 2, mais a demanda do quadro de luz. Somando tudo, nós temos 725 kWA. Okay? Então a gente tem que agora especificar qual teria que ser a demanda da potência do transformador. Tá? A potência do transformador ela vai ser então a potência geral que a gente calculou, 725. Então a gente tem que ter um transformador que forneça essa potência. Aí a gente pode ligar de duas formas, um transformador de 750 kVA ou dois transformadores, um de 500 kVA e outro de 225 kVA, e trabalhando em paralelo. Qual que é a vantagem de ligar esse segundo caso do transformador? Se você tiver um problema na sua indústria somente com um transformador, você não vai conseguir, você vai parar a sua empresa inteira, a sua indústria toda. No entanto, se tiver dois transformadores dimensionados de forma diferente, você pode, mesmo caindo um, você consegue utilizar usando o seu segundo transformador. Tá? Então é melhor calcular aqui o caso de dois transformadores, um de 500 kVA e outro de 225. Okay? Bom, vamos continuar aqui então. Vamos determinar o dimensionamento dos disjuntores do quadro CCM1 e do quadro CCM2. Lembrando que o quadro CCM1 é esse que está aqui. E o quadro de luz e o quadro geral de força. A alimentação a gente vai considerar ser uma alimentação trifásica, 380 volts, tá? E a gente pode calcular então esses condutores que está aqui. Então, chegando lá, vamos calcular a corrente. Bom, a demanda a gente viu que é 394,5. Então, a gente pode relacionar a demanda como raiz de 3 vezes V vezes I, tá? E daqui a gente tira a corrente. Bom, a mesma coisa a gente faz para o quadro 2 e a mesma coisa a gente faz para o quadro de luz e para o quadro geral de força. Repare que tem um fator aqui, raiz de 3, que a gente surgiu aqui de forma mágica. Qual que é a origem desse fator raiz de 3? Vamos abrir nosso primeiro parênteses e verificar o que tem. Bom, nós temos aqui então uma linha trifásica, de 380 volts. Então cada fase está carregando 380 volts ali, certo? Então, e elas são defasadas de 120 graus, então elas são igualmente defasadas. Então vamos olhar aqui o seguinte, ó, vamos pegar somente duas fases. Então a gente tem aqui, ó, a tensão FB, a tensão FA. Poderia pegar outras duas que está ali, tá? Então eu vou falar o seguinte, essas aqui é a tensão de fase e aqui a soma dessas duas é a chamada tensão de linha. Esse fator raiz de 3 ele surge quando a gente converte tensão de linha para tensão de fase. Okay? Então, se a gente olhar aqui, ó, esse cara tem o mesmo tamanho que esse. Por que tem o mesmo tamanho que esse? Porque eu estou trabalhando em redes equilibradas. Se elas são equilibradas, as tensões são iguais. Eu não estou trabalhando com um 110, outro 220 e o outro 380. Não, estou trabalhando todo mundo aqui com a mesma fase. Então, a fase A é igual à fase B, que eu vou chamar de VF, que é a tensão de fase. Se a gente lembrar da lei dos cossenos, né,
O FL, que é a tensão de linha ao quadrado, vai ser a tensão de fase ao quadrado, mais essa tensão de fase ao quadrado, menos 2 vezes essa fase por essa fase, vezes o cosseno entre elas, que é o cosseno de 120. Bom, substituindo os valores que tem aqui, a gente vai chegar que esse carinha aqui, cosseno de 120, ele vai ser menos meio, e eu vou somar esses 3 termos, vai ficar 3 vezes a tensão de fase ao quadrado. Dessa forma, a tensão de linha ela é a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então foi por isso que surgiu aquele fator tensão de... aquele fator raiz de 3 no nosso caso, que estava lá atrás. Okay? Então, voltando ali então, naquele caso, se a gente olhar aqui então, a demanda ela vai ser a raiz de 3 vezes V vezes I, tá? E aqui a gente isolando para I, a gente consegue achar qual que é a corrente máxima para o quadro 1. A gente tem aproximadamente 600 A. E a gente vai aqui no quadro 2, nós temos mais ou menos 460 A. No quadro geral de luz, temos aproximadamente 40 A. E no quadro geral, que é a soma desses 3 casos que temos aqui, nós chegamos em 1101 ampere, mais ou menos 1102 ampere, ok? Então vamos voltar aqui, pular de novo o fator raiz de 3 e a gente vai olhar aqui, ó, tá bom? A gente vai trabalhar com essa norma A2, tá? Que são cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolado. Tem. Quantos condutores carregados a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar esse aqui com o caso de 3. Então se a gente olhar aqui, ó, nós temos uma corrente de 623, vamos olhar de novo lá, ó, vou passar aqui pro lado aqui rapidinho. Aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, para o quadro de luz 1 até o quadro de força, a gente vai considerar 50 metros, e a corrente que nós calculamos lá atrás era de aproximadamente 600 ampere. Então 600 ampere está aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, esse cara suporta 623 ampere, a sua seção nominal é de 630 milímetros. Essa é uma opção. A outra opção é usar 2 cabos por fase. Então se eu tenho 3 fases, eu vou ter 6 cabos que está lá. E esses cabos, eles têm dimensionamento de 240. Se a gente vir aqui, ó, 240 vezes 2, né, 240 milímetros, a gente vai ter uma corrente de 346. Se a gente fizermos isso vezes 2, a gente vai chegar em torno de 700 ampere. Então nós podemos usar tanto o cabo de 630 milímetros ou 2 cabos por fase de 240 milímetros, tá? Vamos olhar aqui então. Qual que é a queda e por queda de tensão? Então a gente viu aqui o dimensionamento por esse carinha aqui, né? Por queda de tensão por causa dos milímetros, a capacidade de condução pela seção transversal do fio, e nós podemos ver também por queda de tensão. Por queda de tensão a gente tem essa seguinte relaçãozinha aqui, ó, raiz de 3 vezes ρ, onde ρ ela vai ser a resistividade do fio, a gente está aqui trabalhando com cobre, vezes o comprimento, vezes a corrente, dividido. Qual que é a queda de tensão que eu quero permitir em porcentagem, vezes a voltagem que a gente está usando. Esse 100 aqui é porque esse cara aqui vai estar em porcentagem, tá bom? Então se a gente olhar aqui, ó, para o nosso caso, levando em consideração a queda de tensão, a gente está fazendo essa conta aqui para o caso do fio agora de 90, né? Vamos olhar aqui então. A corrente que a gente encontrou foi uma corrente de 462 ampere. Então, se a gente olhar 462 ampere, a gente vai ter esse fio aqui de 400 milímetros. Ou a gente pode usar 2 por 150. Bom, se nós olharmos aqui agora por queda de potência, eu não fiz a conta para o caso anterior, a queda de tensão. A gente vai ter que a seção transversal, para permitir uma queda de tensão de 2%, tem que ser um fio de 170 milímetros. Então esse fio aqui de 150, ele estaria fora, ele me cairia uma queda de tensão superior a 2%. Então eu jogo ele fora e a gente vai trabalhar com um cabo de 400 milímetros quadrado. A mesma coisa para esse caso aqui, tá? A gente vai usar o de 630, porque se a gente usar o de 240, a nossa queda de tensão ela vai ser superior a 2%. O outro caso
é o quadro de luz até o quadro de força, a gente vai considerar 40 metros. Tá? Então, a gente tem uma corrente de aproximadamente 40 amperes. E se a gente olhar aqui na tabela, a tabela está pequena, vocês dão uma ampliada e depois vocês vão ter um cabo de mais ou menos 10 milímetros. Tá? E aqui, se a gente olhar aqui por queda de tensão de 2%, o cabo tem que ser superior a 6,5 milímetros. Então esse cabo aqui já está dentro. Ó. Bom, e aqui ainda, então a gente vai ter um quadro de luz até o transformador. Tá? Então aquela ali vem da rede até o transformador, mais ou menos uma corrente de 1.102 amperes. Tá bom? E aí a gente vai encontrar as opções, que se a gente olhar aqui já estoura, mas a gente pode perceber que podemos usar 2 cabos de 630 ou 3 cabos de 300 milímetros. Tá? E se nós fizermos a consideração por queda de tensão, de novo, aceitando 2%, a gente vê que os fios têm que ter um diâmetro superior a 44 milímetros quadrados. Então, qualquer um desses dois aqui permite. Tá bom? Esse eu não posso usar um de 44 milímetros quadrados, senão ele vai estourar, não vai aguentar aqui. Tá? Então aqui, mais uma partinha aqui, para a gente poder encerrar essa parte de dimensionamento. A gente vai considerar o cálculo dos disjuntores, tá, para cada um dos casos. Então a gente vai ter aqui de uma forma geral essa relação que está aqui, esses limites de corrente. Então a gente tem aqui ó, de 600 a 623 a corrente nominal. A gente usa um disjuntor de 600 amperes. Se a corrente nominal estiver dentro desse segundo intervalo, a gente pode usar um disjuntor de 500 amperes ajustável. E aqui para outro caso a gente pode usar um disjuntor de 50, aqui você pode falar, mas está passando o limite até 51, mas a gente tem uma corrente de 40. E por fim, para o quadro geral, a gente usa um disjuntor de 1.500 amperes ajustável. Eu aconselho a vocês olharem nas normativas para a parte de disjuntores antes de instalar esses rapazes que está aqui. Okay?